E se a vida, na verdade, não for essa luta que a gente costuma pensar? E se ela for, na verdade, um jogo? Pensa só, um jogo que tem regras bem claras. E, o que é melhor ainda, tem hacks que permitem ir além dessas regras, sabe? Para ter um crescimento que é exponencial. É exatamente isso que a gente vai explorar aqui. Como jogar e vencer esse jogo. Vamos decodificar esse jogo juntos. Primeiro, a gente precisa entender as regras fundamentais que governam a nossa experiência. Depois, a gente vai descobrir os hacks, aquelas estratégias para deixar de ser só um jogador e se tornar de fato um mestre do jogo, transformando o que levaria anos de progresso em questão de meses. Vamos começar pela primeira e talvez a mais crucial de todas as regras. É preciso entender qual é a moeda mais valiosa do universo. E não é dinheiro, nem tempo. É a atenção. Onde a nossa atenção é investida, é ali que a realidade é criada. Imagina que a mente não é uma câmera que grava tudo o que acontece, mas sim um seletor. Em qualquer situação, existem infinitas informações disponíveis, mas a gente só percebe aquilo em que a gente foca. A experiência do mundo não é o que acontece de fato, mas sim os pedacinhos isolados que a gente escolhe iluminar com a nossa atenção. Olha só que interessante como isso funciona na prática. Pega uma situação comum, uma conta atrasada. Para uma pessoa, o foco é todo no problema, na falta. Mais uma conta que eu não consigo pagar, o que acontece? O corpo fica tenso, a mente só pensa em dívida e parece mágica, mas mais dívida aparece. Agora, para outra pessoa, a mesmíssima conta é vista como um sinal, um alerta, sabe? O foco muda para a solução. Ok? Isso é um sinal de que eu preciso evoluir. E essa atitude, ela gera novas ideias, novas fontes de renda. A situação externa é exatamente a mesma. O poder da atenção muda completamente o resultado. Só que a nossa atenção não opera no vácuo, né? Ela é o tempo todo influenciada por feitiços invisíveis que vêm dos nossos ambientes. E eles direcionam o nosso foco sem que a gente nem perceba. Pensa nos principais ambientes da vida: família, amigos, trabalho, relacionamentos. Cada um deles molda a nossa percepção de um jeito. Mas a família, por ser a nossa programação original, nossa primeira referência, costuma ser a influência mais poderosa de todas, tanto para o bem quanto para o mal. Cada um desses ambientes emite o que a gente pode chamar de frequência. É aquela sensação que não se explica muito bem em palavras. Aquela retração que a gente sente perto de familiares que só nos enxergam como a nossa versão antiga, sabe? Ou a energia pesada de um trabalho onde todo mundo só reclama. Essa frequência é um tipo de feitiço psicológico que pode impedir a gente de evoluir, mantendo a gente preso em padrões antigos. E isso explica perfeitamente por que crescer de verdade muitas vezes exige uma certa distância, seja uma distância física ou, o que é mais importante, uma distância mental. Para se tornar uma nova versão de si, é preciso se libertar da frequência que insiste em manter a versão antiga viva. A terceira regra do jogo muda completamente a nossa visão sobre dificuldades. Os problemas não são castigos, de jeito nenhum. São, na verdade, desafios progressivos, desenhados sob medida para revelar as nossas forças ocultas. Já repararam como certos padrões simplesmente se repetem na vida? O mesmo tipo de relacionamento complicado, a mesma dificuldade financeira que volta e meia aparece. Isso não é azar. É a mesma lição, a mesmíssima oportunidade de crescimento, se apresentando de formas diferentes, até que finalmente ela seja aprendida. A parábola do diamante ilustra isso de uma forma genial. Primeiro, surge um problema, uma pedra no caminho. A gente ignora. Aí um dia a gente tropeça feio nessa pedra e se machuca. É a dor desse tropeço que nos força a parar e, finalmente, olhar para essa pedra de perto. E é nesse exame, que só aconteceu por causa da dor, que a gente descobre o tesouro escondido. O problema que nos feriu continha o tempo todo um diamante. A dor foi o que nos levou à descoberta. Ok, então vamos recapitular. A gente já entendeu as regras, certo? A atenção cria a realidade, o ambiente em que a gente vive nos influencia e os desafios são oportunidades disfarçadas. Beleza. Mas e agora? Como é que se deixa de ser só um jogador comum para se tornar um mestre nesse jogo? Como é que se hackeia o sistema? E aqui está o hack definitivo. Não se muda o mundo externo na marra, na força. O mundo externo é transformado quando a gente redesenha fundamentalmente o nosso mundo interior. Filósofos como Platão, psicólogos como Carl Jung,
Todos eles já diziam isso. A nossa experiência do mundo é sempre filtrada por imagens, por arquétipos que a gente carrega aqui dentro. Antes de se ver uma pessoa, se vê a imagem interna do que aquela pessoa representa pra gente. O hack, então, é super prático. É decidir conscientemente o estado interior a partir do qual se vai viver. E não como uma meta distante, a ser alcançada, mas como uma verdade que já existe. A pessoa começa a agir, pensar e sentir a partir da prosperidade, do amor, da beleza. E com o tempo, as circunstâncias externas acabam se alinhando a essa nova verdade interior. Uma técnica muito poderosa para fazer isso é criar um alter ego. Um personagem, talvez até com outro nome, que já tem todas as qualidades que se deseja. Muitos artistas famosos usam isso, sabiam? Eles não sobem no palco sendo eles mesmos. Eles ativam um alter ego super confiante e poderoso. É um jeito de acessar uma nova frequência quando se precisa. E isso nos leva à chave de tudo. A realidade é neutra. Pensa nela como uma balança cega. Ela não responde ao que aconteceu no passado ou aos fatos do presente. Ela responde àquilo que pesa mais internamente, os nossos sentimentos, as nossas convicções. O trabalho é fazer com que a visão de futuro pese mais do que a memória do passado. Então, essa nossa análise nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão. Se a vida é um espelho do nosso mundo interior, que imagem tem sido projetada todos os dias? A resposta a essa pergunta é o verdadeiro ponto de partida para mudar o jogo completamente.